Muito boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Um dia Deus resolveu falar na língua dos homens, né? Glória a Deus por isso. Deus falou na língua dos homens. Está aqui, ó. É essa palavra de vida eterna. Essa palavra de vida eterna. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Abram suas Bíblias no livro de Jeremias. O capítulo 17, um texto muito conhecido. Uma porção sagrada maravilhosa. Vamos ler Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler do 1 ao 10. Antes, deixa eu falar um pouquinho aqui antes de lermos. Que ao longo das pregações que têm acontecido na nossa igreja, não apenas minha, da Camila e tudo, mas eu tenho percebido que muitas vezes o Senhor tem feito ligações entre essas mensagens. Tenho percebido que o Senhor ele tem juntado uma mensagem na outra, assim, como se fosse um trem só. Você pega uma e vai até o final, assim, elas vão se complementando, e isso só pode ser um agir do Espírito Santo de Deus, porque a gente não consegue combinar um trem desse. E mesmo que combine um dia ou outro, ou uma série de sermão, ou alguma coisa do tipo, ela provavelmente não vai se encaixar perfeitamente sem a poderosa mão de Deus. Então eu tenho percebido isso, né? Domingo retrasado, nós encerramos aqui a mensagem, aquela série de mensagens no Evangelho de João. Quem é Jesus, né? E Jesus ele se revela, eu sou, né? E nesse caso nós encerramos com eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e portanto, plantados nele, ou melhor, sem estar plantado nele, nada podemos fazer. E aí domingo passado a Camila pregou aqui um sermão que me emocionou muito, falando sobre a verdadeira fonte da vida, falando sobre as águas que fluem do trono de Deus, as águas que saciam a sede lá de Ezequiel, e não muito sobre uma decisão humana de mergulhar até ser inundado das águas nos artelhos, das águas nos joelhos e lombos, mas como isso assim não sendo uma escolha humana, mas sim uma atitude de arrependimento verdadeiro, genuíno, diante de Jesus Cristo, a fonte inesgotável. E então, todo aquele que nele crê, passará então a ter um rio de vida a jorrar do seu interior. Gente boa, hoje a gente ainda vai continuar falando um pouco sobre um termo agrícola, rural, um termo da roça, sobre rios, ribeiros, árvore, arbustos, mas hoje nós vamos falar sobre dois caminhos, sobre duas pessoas, sobre dois corações, sobre dois interiores do homem interior, se é assim eu posso dizer. Então, para isso nós vamos a Jeremias 17, vamos ler. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Azerá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes dos campos. Darei os seus bens e todos os tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado. Em todos os seus territórios, você terá de abandonar a herança que lhe dei, misericórdia, você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre, misericórdia. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vê o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor,
sonda o coração e prova os pensamentos, para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Irmãos, esse texto ele não fala de escolhas, mas ele fala de decisão. A grande questão aqui é que colocamos o nosso coração como árbitro em nossas escolhas. Mas como cristãos nós decidimos, irmãos. Como cristãos é isso que a gente faz, a gente decidimos, é isso. E por vezes, por ter essa postura de decisão, por ter essa responsabilidade, não apenas de escolher, mas de decidir, muitas vezes quebramos a cara. É ou não é? Muitas vezes perdemos, muitas vezes deixamos de lucrar com as nossas decisões. Por quê? Porque as nossas decisões, elas não são mais pautadas em nossas escolhas, mas elas são pautadas no que é justo, elas são pautadas no que é bom, elas são pautadas no que é reto, elas são pautadas no que é verdadeiro, e não mais nas nossas escolhas, nos nossos desejos. Irmãos, quem tem dificuldade de escolher as coisas aí? Escolher é diferente de decidir, viu? Escolher é diferente de decidir. Pode parecer que é tudo igual, mas não é não. É diferente. Quem tem dificuldade de escolha, irmão? A Camila tem dificuldade de escolha. Eu vou contar uma história, irmãos. Um dia nós decidimos, Camila e eu, o nosso Fusquinha, decidimos comer um pastel. A gente quer comer um pastel de feira. Sim, mas a gente não queria aqui, a gente queria outro lugar. E a gente falou, a gente precisa encontrar uma feira, assim, comer aquele bom pastel de feira. Então nós tomamos uma decisão e encontramos uma feira. Quando nós chegamos lá, a Camila, ela melhorou muito nisso, mas a Camila tem um grande problema com essa questão de escolhas. Você dá a opção para a Camila, fica terrível. Eu tenho problema de decidir situações, qual rumo tomar. Eu tenho esse problema, eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu tenho problema de decidir assim, precisamos comprar algo novo para casa, e que o nosso está muito velho e tal, a gente precisa comprar. O nosso está muito velho e nós não vamos dar para o bazar, porque está muito velho. Amém? Amém, né? Isso. E então eu tenho essa dificuldade de decidir isso, mas a Camila tem dificuldade com as escolhas. E aí nós encontramos a feira. Aí a Camila chegou cheia de paixão assim na feira, olhou lá para a vendedora, lá para a responsável, e falou, qual que é o seu pedido? Aí a Camila falou, eu quero um bauru, né? Aí a moça disse assim, eu já tinha pedido meu, acho que era um frango catupiry, sei lá, e bauru. Daí a Camila, não. Eu quero frango catupiry. Aí a moça, saindo um frango catupiry, né, e tal. E aí a Camila, não, daí ela, cancela. E aí a Camila pediu pizza, e aí a moça já ficou esperando. Daí a Camila, isso é pizza. Daí a moça, saindo pizza, daí a Camila, moça, daí ela, cancela. E a Camila voltou para o bauru de novo, né? Aquele dia a Camila tirou aquela moça do sério. A gente ficou tranquilo comer o nosso pastel. Mas escolhas são difíceis, porque o ato de escolher é porque temos mais de uma opção. Mas decidir é uma responsabilidade do cristão. E hoje a gente sai com uma decisão daqui. Tomada, em nome de Jesus. Irmãos, lemos aqui Jeremias. Jeremias, ele tem a dura função de exortar o povo de Deus, bem como seus reis e sacerdotes. O Jeremias, ele é o profeta chorão, um dos maiores profetas aqui de Judá. Ele foi chamado a alertar o povo sobre a questão do exílio babilônico, que viria como um castigo para o povo de Deus. Então o Senhor chama Jeremias, coloca as palavras de vida eterna na boca deste profeta, na boca deste homem, para pregar arrependimento ao povo, mas como oportunidade última. É essa a função de Jeremias. Ele tinha que pregar arrependimento ao povo como oportunidade última. É isso que ele faz aqui. Por isso que esse é o contexto. É nesse contexto que surgem as palavras de julgamento, dos quais nós lemos aqui nos versos 5 aos versos 8, que diz que bem-aventurados que confiam, e maldito os que têm os seus corações, ou melhor, aqueles que com seus corações desejam se afastar do Senhor. É nesse contexto que Deus usa Jeremias, é nesse contexto que Deus usa o profeta, para dizer que o coração do povo de Judá, mas é tão duro, que eles foram gravados com um ponteiro de ferro. Os pecados deste povo foi gravado com um ponteiro de ferro, por ser um coração tão duro. E aí a gente lembra que Deus lá em Ezequiel, ele fala que ele remove o coração duro, e coloca um coração molinho, um coração de carne.
Mas aqui com esse povo, o povo estava com o coração endurecido. Aí a gente lê que um é bem-aventurado porque confia e crê no Senhor. E o outro é um pobre miserável que acredita em seu frágil braço criativo. E então recebe uma palavra dura. Infelizmente, ele não é bendito. Ele não é bendito. Ele não é bem-aventurado. Igreja, se pararmos para pensar, nos dias de hoje, se pararmos para pensar e olhar a nossa realidade de hoje, porque nós somos um pouco diferente do povo de Judá. Os tempos passaram e a gente ficou assim, só um pouquinho diferente do povo de Judá. Mas o que eu quero dizer é que assim como o povo de Judá, nós também temos feito escolhas a partir do nosso coração. E o nosso coração, a palavra do Senhor diz que ele está adoecido. Por que se a gente olhar para os nossos dias, a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, com um fator muito importante que nos afasta de Deus: a secularização da vida. A secularização da vida nos afasta de Deus. Diferente desse povo, esse povo estava fazendo uns altos ídolos nos montes. É citado aqui uma deusa da fertilidade. Tem aqui um contexto histórico que chega a dizer que uns casais até ficavam fazendo uns trem lá para poder absorver esses dons de fertilidade nos altos montes, à luz de todo o povo. Esse povo aqui era um povo difícil, mas nós vivemos numa época pós-moderna da secularização da vida. E essa secularização da vida, por vezes, nos coloca num deserto solitário, sem recurso nenhum, fazendo a gente acreditar o quê? Em nós mesmos. É a corrupção do auto-engano. Vocês estão entendendo, igreja? O que eu quero dizer aqui é que Jeremias, ele está discorrendo sobre o coração humano, mas como o coração humano sendo fonte de todas as coisas, mais do que a mente como forma de entendimento, de entendimento, de pensar, de racionalizar, mas não, ele está colocando o coração como fonte de todas as coisas, ele está colocando o coração como aquele que toma decisões. Essa foi a leitura que Deus deu a Jeremias sobre o ser humano. É uma visão severa, igreja, mas é uma visão realista. É uma visão severa, mas é uma visão realista. Ele diz que o coração humano, ele está tomando todas as decisões. Só que o coração humano que está doente precisa de cura. E esse é um chamado urgente para a nossa alma. Um coração enfermo, adoecido espiritualmente, que precisa de cura, mas que toma todas as decisões. Se a gente olhar aqui para o livro de Jeremias, nós vamos entender que esse livro está falando sobre Deus e a humanidade. É praticamente assim o tema do livro de Jeremias. É praticamente assim, Jeremias, se você ler na sua casa, você vai ver que ele está falando sobre a vontade de Deus em restaurar uma comunidade. Ele está falando sobre a vontade de Deus em restaurar uma vida. É esse o teor do livro de Jeremias. Até então, quando nós lemos, ele começa falando sobre o pecado de Judá. Ele começa falando sobre o pecado de uma comunidade, de um povo. Mas ao que tudo indica aqui no final dessa porção que nós lemos e no final desse capítulo, ele leva o leitor a ver que Deus está falando também com indivíduos. Deus está falando com indivíduos e suas decisões. Amém, igreja? Igreja, para que vocês entendam, o povo de Judá trocou a presença de Deus pela adoração aí nos montes. O povo de Judá trocou a presença de Deus, aquele que os libertou. No início desse livro, ele fala que tem saudade. Deus chega a dizer que tenho saudade. Eu tenho saudade de quando era jovem e a gente caminhava junto. Eu tenho saudade de quando era jovem e caminhávamos juntos. Quando era dependente, caminhávamos juntos. É isso que esse povo aqui, por isso é um pecado grave, porque trocou isso para confiar na força do braço do homem. Talvez Jeremias, ele esteja exortando o povo aqui,
falando que os pecados do povo foram gravados aqui, estão expostos no altar, porque provavelmente esse período aqui que foi escrito, esse período que Jeremias coloca essa narrativa, talvez tenha sido o dia da expiação, ou próximo, ou pós o dia da expiação. Então é lindo, porque os altares do Senhor era para obter perdão, arrependimento dos vossos pecados, mas aqui está dizendo que os pecados de Judá, eles estão expostos. Ou seja, eles faziam os ritos da celebração, da expiação, mas sem nenhum envolvimento com o coração. Os ritos eram feitos, a fogueira era acesa, a fumaça subia, mas sem nenhum envolvimento com o coração. O Senhor está deixando bem claro que o destino dos homens possui dois caminhos: o homem que confia no homem, no seu frágil braço criativo, e o homem que confia em Deus. Aqui está a real situação de um, e aqui está a real situação do outro. Como um fica conhecido, e como o outro também é chamado, é lembrado, é conhecido. Um é chamado de bendito, ao passo que o outro é chamado de maldito. É duro isso, né, igreja? O homem que acredita no próprio homem, ou seja, em si mesmo, é como se o braço frágil dele fosse a base da sua fé. E eu chamo isso de loucura. Você conhece gente assim? Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Eu vou dar um jeitinho, isso aqui. Deixa comigo. É isso que ele está falando. O homem que acredita no próprio homem, o homem que acredita em si mesmo, ele faz do seu braço, que é frágil, a base de sua fé. É isso que está aqui. Essa é a porção que nós lemos. Em resumo, irmãos, esse arbusto aqui, porque esse homem ele é comparado com um arbusto solitário, seco, num deserto. Esse arbusto aqui, que na verdade representa uma pessoa, ele mostra que o seu coração se afastou de Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, aquele que operou sinais, aquele que andava e uma nuvem o acompanhava, quer seja de dia, quer seja de noite. É isso que ele está falando. Este povo que viu esses milagres, este povo que venceu batalhas apenas com cântaros e tochas, apenas dando voltas e gritando em torno de uma muralha, este povo simplesmente resolveu afastar o seu coração de Yahweh, o Deus Todo-Poderoso. E aí então um é comparado com uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, e o outro como um arbusto solitário no deserto. O que tem de grave nisso? O que tem de grave esse arbusto solitário no deserto? Esse que é comparado com um arbusto. Sabe o que tem de grave? Que ele não tem perspectiva nenhuma de melhora. Se você olhar o verso 5 e 6, fala que ele é um arbusto solitário no deserto. Numa terra seca, salgada, essa é a sua habitação. E ele está num lugar tão ruim que ele não consegue enxergar quando vier o bem. Quando vier o bem, ele não consegue enxergar. É isso, não tem perspectiva nenhuma de melhora. Ele está sem recursos. E quando a gente está assim, irmãos, o desespero toma conta. Aqui não está dizendo se vier o dia mau, mas está dizendo quando vier o dia mau. E quando vier esse dia, ele está sozinho, sem recurso, sem Deus. Esse é o contraste entre os dois corações, que são comparados aqui, irmãos, com duas árvores. Uma, que é uma árvore frondosa, tem suas folhas verdes, não murcham, dão fruto, suas raízes estendem até encontrar aí as águas do ribeiro. E o outro, irmãos, é um arbusto solitário, numa terra seca, salgada, desabitada. Misericórdia, igreja, misericórdia. Só que tem uma verdade aqui que tomou conta do meu coração, e essa verdade aqui está no final do verso 8, diz que no ano da seca, ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Oh, Jesus Cristo. Que promessa é essa, irmãos? Aquele que confia no Senhor. Olha isso, é isso que está escrito. Aquele que confia
aquele que confia no Senhor. Diz que no ano da seca, ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Ô, senhor Heraldo, tem que ensinar isso para os empresários, senhor Heraldo. Se eles descobrirem isso, senhor Heraldo, se isso entrar no coração, eles param de arrancar os cabelos da cabeça no tempo de seca. No ano da seca, dá fruto. Está entendendo, irmãos? No ano da seca, não fica desesperado, não se perturba, não fica de cabeça virado para baixo, não fica noite sem dormir, não fica, porque o Senhor é fiel, irmãos. Por isso é tão importante nós fazermos a leitura dos nossos dias. Por quê? Porque a secularização da vida tem por muitas vezes afastado o nosso coração de Deus. E aí afasta o nosso coração de Deus e associa o nosso coração a um monte de outras coisas. Porque a gente acha que lutar por causas boas, enfim, aí a gente se associa à política, aí a gente se associa a um tipo de cultura, aí a gente se associa à rotina cotidiana do nosso mundo consumista e consumidor. A gente se associa às ideologias, fazendo a gente acreditar em nós mesmos. Confiar no próprio coração é tão insensato que é o mesmo que confiar num outro homem, irmãos. E isso é antigo, é desde o jardim do Éden. É quando o homem decidiu confiar em si mesmo e na conversa fiada da serpente, e não seguir as orientações do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor. Foi aí que a coisa degringolou. O homem não vivia por instinto, o homem vivia por orientação. O homem sempre viveu por orientação, mas é desde o Éden antigo. Ele simplesmente resolve não mais seguir o que o Senhor falou e seguir as suas paixões. Ele resolveu escolher. Então eu quero ter conhecimento do bem e do mal. Eu quero. Então, após a queda e a saída do homem do jardim, passamos a viver então uma desordem, um caos, um verdadeiro caos. Aquilo que tinha sido colocado ordem, voltou a ter um verdadeiro caos. Então a gente passou a viver uma desordem moral, uma desordem social, uma desordem física, uma desordem ambiental. A gente passou a viver uma desordem espiritual. O homem foi cada vez mais se afastando do seu Criador, e com isso, ele foi perdendo gradativamente a identidade e o propósito para o qual foi criado. E aí ele troca a adoração de Deus Todo-Poderoso por imagens. Ele troca a adoração do Deus Todo-Poderoso por ritos em altos montes, por árvores grandes, robustas e altas, por deusa que promete fertilidade. O homem, ele perdeu a referência a ser seguida. E quando isso acontece, naturalmente a gente cria ídolos. Naturalmente, porque o homem não nasceu para viver sozinho. Ele nasceu e ele foi orientado. Vocês estão comigo, igreja? Quando o homem ele perde a referência a ser seguida, e então ele começa a buscar ídolos para si, ele começa buscando em si mesmo, e ele começa também buscando em outros meios a resposta para se guiar. E aí o que acontece? Ele se torna um arbusto seco, solitário, no deserto, sem recursos, diante do dia mau. Irmão, vocês já pararam para pensar no tanto de surgimento de filosofia, de ideologia centrada no homem, que só trazem divagações, só distrações? Vocês já pararam para perceber a quantidade de livros de autoajuda que são publicados? Irmãos, tem uma loja em São Paulo que a gente gosta muito de comprar livros teológicos. Quando a gente vai lá, faz um tempinho que a gente não vai, mas todas as vezes eles falam assim, compra esse porque vai parar de publicar. Por quê? Porque não tem interesse mais. Não é mais lucrativo, é caro publicar isso. Então vai parar de publicar. Se eu fosse você, comprava. Mas de autoajuda, não. O trem. Já pararam para imaginar quantos podcasts que só falam nisso? Só fala nisso. E qual que é o perigo, irmãos? O perigo é que a igreja tenha entrado nisso, não é? Esse é o perigo. A igreja tem entrado nesse conto aí. Quantas vezes, irmãos, nós criamos meios, formas, ideias criativas com a intenção de atrair o público para a igreja, por exemplo.
Quantas vezes fazemos isso? E olha que eu não estou falando que é errado, viu? Tem as ideias, as sugestões, as ferramentas para comunicar o evangelho com o mundo moderno. Não estou falando que é errado, glória a Deus por isso, irmãos. Mas nós também não podemos esquecer que quem sustenta a igreja é o Senhor, que quem nutre a igreja é o Senhor, que quem ampara a igreja é o Senhor, que quem traz convencimento de todo pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo de Deus, quem traz os remidos para a igreja é o Senhor. Mas é antigo, é desde o Éden. O homem, ele se esconde de Deus, ele tinha um encontro diário, na viração do dia, com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí quando ele resolve acreditar no seu braço criativo e frágil, então seus olhos são abertos e ele se esconde de Deus. Ao passo que ele se esconde de Deus, ele dá as costas para a sua amada, ele dá as costas para o seu próximo. E a família que se constitui ali, é a desgraça, é um irmão que mata o outro. Está vendo como é antigo? Os papéis sociais, começando nas famílias, sofreram distorções, irmãos. Esses dias Camila me contou a história de um menino, qual que é a idade dele? Que 13 anos, ele exterminou os pais, a família toda. E depois, sabe o que ele fez? Foi jogar videogame. Isso não é só um diagnóstico de psicopatia, ou sei lá o que, não, irmão, isso é pecado. Esse é o exemplo do tamanho da degradação do pecado. É o exemplo, irmãos. Irmãos, tem uns jogos aí online. Cuidado, viu, pais, com os seus filhos que jogam, viu? Tem um monte de adultos sem vergonha jogando isso daí, se passando por adolescente, por criança. Numa trama oculta, com perfil de predadores. Cuidado, viu? Cuidado com isso. Tem um pensador, acho que ele faleceu, acho que em 2000 e alguma coisa, 17, é recente. É o Bauman, né? Ele fala da liquidez do amor, né? Ele fala que o amor é algo líquido, né? É algo volátil, é algo descartável, né? Mas é bonito que antes do Bauman o próprio Jesus já falou disso, só que de uma forma mais profunda. Ele não fala de um amor líquido, mas ele fala de um amor frio, né? Ele fala de um amor que vai se esfriando a cada dia, né? Então, é interessante a gente ver como as pessoas do mundo têm também analisado o comportamento do mundo. Para que vocês entendam um pouquinho, teve um dia eu li, já faz um tempo, preciso ler novamente. Irmãos, esse livro não é cristão, tá? Mas eu li um livro desse senhor, do Zygmunt Bauman, que fala que sobre a educação e juventude. E nessa leitura ele vai falando sobre o comportamento do ser humano, e aí ele pega os jovens, chega uma hora que ele pega os jovens, né? Ele pega os jovens, cadê os jovens presentes? Vai doer, viu, cambada? Aleluia. Ele pega os jovens, irmãos, ele fala assim que os jovens da nossa geração pós-moderna, eles são completamente, é ele que diz, tá? A leitura aqui, eles são completamente descartáveis, completamente, em todos os sentidos. Eles não produzem nada. A única coisa que faz os jovens se manterem aqui, nessa terra dos viventes, é isso que esse homem diz. Sabe o que é? É que eles são os maiores consumidores de tudo. Eles consomem tendência, eles consomem moda, eles consomem música, eles consomem estilo, eles consomem tudo. Tudo que é novo e você coloca para vender, eles consomem. É isso que ele diz. Ele está errado nisso? Tá não, né? Tem os que preferem as relações virtuais, irmãos. Relações virtuais. Está vendo como escolha é diferente de decisão? Escolher uma relação virtual.
Tem os pais que geraram os tais filhos cristais, que não tem consistência, qualquer pressão que sofre quebra. Eu vou entrar agora nessa luta aí, Deus dê graça, para que eu não entre nessa estatística aqui. Geração que tem se perdido em si mesmo. É isso que Deus está trazendo ao coração e à boca de Jeremias, para que Jeremias, de forma de oportunidade última, declare a esse povo de Judá e a nós também, para que haja arrependimento. Eu li num artigo esses tempos da revista Ultimato, que ele faz uma comparação interessante. Ele fala que o povo de hoje, e esse povo, ele está falando do povo da igreja, ele fala que o povo de hoje, da sociedade pós-moderna, é o mesmo que foi narrado lá atrás, tempos atrás, sobre os deuses. O que é que eles dizem? Tem olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, pois os seus sentidos estão sendo treinados apenas para agir como robôs. Então, eles só vão atender aos comandos da rede. O que foge disso, pane no sistema. É assim que funciona. Vocês já experimentaram pedir um lanche naquela lanchonete dos Arcos? E aí você fala assim: eu quero esse lanche sem picles. Vai demorar muito mais que o lanche normal. Aí você pergunta: mas por que está demorando? É porque você quer um lanche especial. Mudou o sistema. Tem olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Essa palavra para nós, igreja. Essa é uma palavra para nós. Hoje a gente sai daqui com uma decisão tomada. Esses dias eu vi uma igreja que os membros creem num versículo, e é verdade aquele versículo, e aí o líder dessa igreja promoveu uma sessão de tatuagem coletiva, né? Então todos os membros da igreja estão marcando seus punhos com aquele versículo que aquele líder acredita. A secularização, irmãos, tem afastado a gente, a nossa verdadeira adoração de Yahweh, o Deus Todo-Poderoso. A gente não pode ser um arbusto seco. Não podemos. Quando a gente olha aqui para esse texto, nos versos 5 aos versos 8, claramente aqui a gente lembra de qual salmo, igreja? Eu sei que vocês falam, eu sei. Qual que é o salmo, igreja, que vocês lembram? Não querem falar, né? Salmo 1. Glória a Deus por isso. Só que é meio que invertido o Salmo 1, porque o Salmo 1, ele começa falando do bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta ali na roda dos zombadores. Antes disso tudo, esse homem, esse sujeito, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Ou seja, ele pensa nessa lei, ele deseja essa lei, ele pensa, mas ele não pensa apenas com a mente, mas ele pensa com o seu coração, ele pensa com a sua alma, nessa lei ele se deleita. E quando que ele faz isso? Todo tempo, dia e noite. E depois dessa relação, depois dessa descrição que é dada aqui, ele conclui: esse sujeito é comparado a uma árvore frondosa, frutífera. Enquanto que aqui em Jeremias ele começa de um jeito diferente. Jeremias ele começa com o sujeito que desvia o seu coração do Senhor, e portanto ele não é bendito, ele não é bem-aventurado. Ele é chamado de maldito. É duro isso, irmãos, mas a palavra empregada aqui é essa. Em resumo, os dois homens recebem do Senhor. Um recebe bênção sem medidas e um lindo destino, ao passo que o outro, infelizmente, tem um fim triste, mas ele é real. Podemos chamar aqui de dois caminhos.
O caminho da vida e o caminho da condenação. E tudo isso, Camille, faz aqui, ministra aqui, por favor. Aleluia. E tudo isso ele faz por quê? Por conta da motivação do seu coração, um coração disposto a não seguir mais as orientações do Senhor. Isso me lembra o Provérbios 2 que diz: meu filho, preste atenção nas minhas palavras e guarde os meus mandamentos como tesouro. Igreja Batista Manaim, é no coração que o trem funciona. Nós não podemos esquecer o que nós lemos aqui, que o tal coração, ele é enganoso, e o pior, ele é desesperadamente corrupto. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que essa palavra, que ele é desesperadamente corrupto, quer dizer, a raiz dessa palavra quer dizer que ele não admite cura. Quer dizer que esse coração ele não aceita cura. Quer dizer que esse coração não reconhece a necessidade de cura. É isso, a medicina e a ciência não são capazes de curar um coração desesperadamente corrupto e enganoso. E no verso 9, no final, diz aí, tem uma pergunta: então quem pode? Então quem pode? Mas o que é comum a gente ouvir na nossa sociedade pós-moderna sentimental, irmãos? Quando alguém está conversando sobre os seus dilemas e seus problemas com outras pessoas, o que ela faz? Geralmente essa frase ela vai ecoar, você vai lembrar disso. Fala assim: mas eu não faço nada demais, apenas o que o meu coração manda. Eu não é assim? É? Ou diante de uma decisão que a gente precisa tomar, de repente os ouvidos da nossa alma, ele fica assim esperto, ele fica esperto, não é? E aí diz o quê? Na dúvida, siga o seu coração. Não, igreja, na dúvida não siga nada, ore mais. Ore mais. Na dúvida, ore mais. Por isso eu citei aqui Provérbios. Filho meu, guarde como um tesouro as palavras que eu te ensino. Sabe por quê, igreja? Porque os ensinamentos de Jesus, eles vão além de intelecto. Eles vão além de intelecto. De apenas você ouvir uma informação, um ensinamento, racionalizar aquilo, colocar aqui na sua mente e ponto final. Não, os ensinamentos de Jesus atingem as camadas profundas do nosso coração. A nossa alma fica derretida, estarrecida diante das orientações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é mestre em invadir as regiões mais aquecidas e apaixonadas do nosso coração. Mas infelizmente nós seguimos o nosso coração. Seguimos as paixões que habitam no nosso coração. Seguimos os decretos do nosso coração, ao invés de obedecer a Deus. E geralmente, para não dizer sempre, termina o quê? Em amargura, em dor, em tristeza, em remorso, em tragédia. Mas o que confia no Senhor, ele é bendito. Grave isso, ele é bendito. Ele é bem-aventurado. Você confia no Senhor aí? Amém. Ele é comparado com uma árvore junto aos ribeiros de água, irmãos. O que isso mostra? Mostra que ele não depende de fatores externos para manter a sua vida. Mostra que a sua vitalidade, ela vem de onde as suas raízes estão fincadas. Mostra que a sua vitalidade, essas raízes, elas se esticam até o encontro do ribeiro. Elas se esforçam até chegar no ribeiro de fonte de águas. Há um rio, igreja, há um rio. Há um rio que flui do trono de Deus. Há um rio. Hoje a gente toma essa decisão, nem tudo está perdido. Tem um texto aqui que diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Tem duas promessas aqui, irmãos, duas promessas. Ele vai florescer e ele vai crescer.
Só que ambas as condições de crescer e florescer, elas não são humanas. Elas não são humanas. Elas dependem de Deus. Eu lembro de João 15 que diz: sem mim nada podeis fazer. A vida está nele, irmãos. A vida está nele. Eu falei para Camila esses dias, né? O Senhor fala com a gente com as coisas tão simples, gente. Eu fui lavar uns paninhos no tanque, né? E aí, no sifão assim do tanque, a água não descia, né? Aí eu falei, deve ter alguma coisa, bater um pano, alguma coisa que, né? Normal fazer isso, né? Nas casas. E aí eu fui mexer no sifão. Gente, pasmem, tinha um alho. Tinha um dente de alho. E ele já estava cheio de raiz descendo pro sifão. Cheio, porque ali tinha água. Olha isso, irmãos. A vida tá, e a gente não tá nem enxergando. O que a gente fez para aqueles dentinhos, aqueles raminhos começar a encontrar saúde e vida ali naquela pouca água que estava passando? Nada. No tempo de seca, a árvore frondosa, ela não se perturba, nem deixa de dar fruto. Em tempo de seca, os cristãos que confiam no Senhor, eles não ficam com seu espírito perturbado, mas eles confiam no Senhor, eles dão fruto na estação certa, aleluia. Eu já estou finalizando. Oh, glória a Deus. Certa vez eu ouvi de um teólogo que a maior distância do mundo é entre o coração e a cabeça. A maior distância do mundo é entre o coração e a cabeça. Portanto, as minhas palavras aqui, irmãos, o máximo que pode acontecer é chegar aos seus ouvidos. Talvez tenha gente aqui ou no nosso YouTube que talvez nem nos ouvidos estão chegando essas minhas palavras. Mas o único que pode trazer essa palavra e fazê-la criar vida nessa maior distância que é entre a nossa cabeça e o nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. E Ele está perscrutando o nosso coração nesse exato momento. Ele está andando por meio dessa igreja, Ele está farejando. Ele é o leão da tribo de Judá que fareja, e leão, ele se alimenta de carne, irmãos, de carnalidade, irmão. Esse Espírito Santo é o único que pode pegar essa mensagem que você está ouvindo e levar para o seu coração. Parece perto, parece fácil, mas não é. É a maior distância do mundo. Portanto, permita que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração com as palavras que eu vou dizer agora. Ô Rê, é possível baixar a luz, Rê? Às vezes isso ajuda. Na nova aliança de Deus em Cristo, na nova aliança de Deus em Cristo com a humanidade, não há mais espaço, irmãos, para termos um coração enganoso. Na nova aliança de Deus em Cristo para com a gente, não há mais espaço para a gente ter um coração enganoso, ou pior, um coração doente que não aceita cura. Um coração espiritualmente adoecido. Não há mais espaço para isso, porque o Senhor nos garante que através da vida de Paulo, eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas para trás ficaram. Grave isso no seu coração, irmãos. O coração enganoso, ele tapa os olhos do entendimento. O coração enganoso vai te impedir de ouvir os gritos de perigo. O coração enganoso vai te impedir de ouvir os gritos de perigo. O coração enganoso vai te impedir de ver as placas de sinalização que a tua vida está indo ladeira abaixo.
O coração enganoso, corrupto, desesperado, que não admite cura, ele nos coloca num caminho de perdição. O coração enganoso nos convida a sentar na roda de escarnecedores. A natureza humana, ela está corrompida desde o princípio, e parte dessa corrupção é o auto-engano. O homem está realmente enfermo, igreja, por conta do pecado, e é um processo que só aumenta a degradação, só aumenta. A história aqui de um povo, depois vira árvore, vira arbusto, na verdade sou eu e você, é o meu e o seu coração. Não é que um homem que decidiu se colocar por um caminho bom, é que ele tem o coração saudável, ao passo que o outro não, porque o outro tem o coração doente. Não. Ambos os corações são adoecidos espiritualmente, desde o Éden. A verdade mesmo aqui, irmãos, é que o coração é o homem interior, tá entendendo? O coração é o homem interior, irmãos. E se esse coração for enganador e desesperadamente enganoso, então é isso que esse homem é, por completo, não uma parte dele. Tá entendendo como é dura e difícil essa palavra? Mas ela é real, ela é vida. Se o homem interior é isso, irmãos, é isso que ele é. Não é só uma parte dele. O que é que muda toda a história aqui das figuras de um homem que confia no Senhor e o outro não? Essa é a questão, irmãos. O Senhor é o único que sonda e conhece o coração, e nós precisamos pedir para Deus vir perscrutar o nosso coração. Precisamos pedir para o Senhor trocar o nosso coração endurecido, pois na nova aliança de Deus em Cristo Jesus para conosco, não há mais espaço para isso, irmãos. Não há mais espaço para um coração malandro, um coração que só quer lucrar, um coração que não reparte, que não compartilha, só quer lucrar. Eu tinha um medo terrível quando eu descobri que o Senhor conhecia o meu coração, que só Ele podia julgar o íntimo do meu coração. Hoje eu dou graças a Deus, que só Ele pode mesmo ter instrumentos de precisão. Irmãos, se você quer saber um pouco mais de você, pergunte a Deus. Se você quer saber um pouco mais de você, ore ao Senhor. Se você fala, Senhor, eu quero saber mais um pouco de mim, leia a Bíblia, se espelha nele, faz como espelho assim, olhe para Jesus e você vai conhecer um pouco mais de você, porque nós não conseguimos conhecer de nós mesmos. Às vezes tem atitude nossa que choca. Diante de um problema, às vezes a gente fala coisas que chocam a gente mesmo, nos envergonha de tão imundo que é, porque nós mesmos não nos conhecemos. Mas o Senhor, Ele conhece o íntimo do coração humano. Foi isso que Ele disse lá para Samuel, quando foi ungir Davi lá com os filhos de Jessé: o homem vê a aparência, eu olho o coração. Nessa noite eu declaro, Igreja Batista Manaim, todos os crentes que estão reunidos neste momento, em nome de Jesus, nós somos corpo. Que o Senhor nos livre de ser um arbusto seco no deserto, que não tem vida, que vive numa terra salgada, que não há perspectiva de melhora nenhuma. Mas que venhamos ser, Senhor, como essa árvore que tem as suas raízes estendidas até encontrar o ribeiro de água. Os nutrientes vêm de dentro, os nutrientes são invisíveis. No tempo de seca, ela não murcha, as folhas continuam verdes. No tempo de seca, ela não se perturba. No tempo de seca ela continua dando fruto contínuo, porque as suas raízes estão fincadas nos ribeiros de água. Há um rio que flui do trono de Deus. Que possamos, Senhor, ser essas árvores, Pai, fincadas com as raízes no Senhor, fincadas com as raízes no Senhor.
Não permita, Pai, que tenhamos, Senhor, como o coração do semeador que saiu a semear, Pai. Tem ali semente, Senhor, que elas vão começando a criar raízes, mas tem as pedras, os pedregulhos, tem os entraves, Pai, e logo ela perde força e morre. Ou tem aquelas outras, Senhor, que vem logo o sol quente e seca ela não tem vigor. Senhor, permita que as nossas raízes, as raízes das nossas casas, dos nossos filhos, das nossas famílias, dos nossos, Senhor, elas estendam, Senhor, elas se esforcem, Pai, para encontrar os ribeiros de água. Em nome de Jesus, Pai. Que a secularização deste mundo não venha esfriar o nosso coração, Pai. Que a gente não venha dar as costas, Senhor, para o nosso próximo. Que a gente não venha tentar esconder o rosto do Senhor, Pai. Mas que no dia do Senhor possamos ser encontrados. Como o sol do meio-dia, o Senhor vai arraiar, como o sol do meio-dia. E que possamos ser encontrados, Pai, pelo Senhor, Pai. Que possamos, Senhor, ser conhecidos como bem-aventurados, benditos de meu Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Os ídolos, Senhor, que constantemente temos levantados, Pai, no nosso coração, Pai. Derruba todos esses ídolos, Senhor. Todos eles, Pai, um a um vai caindo, Senhor, por terra, Pai. Nas nossas vidas, Pai. Na vida do Teu povo santo, Senhor. Um a um vai caindo por terra, Senhor. E que todo o nosso ser, Pai, o nosso homem interior, venha mesmo, Senhor, dedicar honra, glória e louvor somente a Ti. Guarda o Teu povo santo, Senhor, neste fim de domingo, Pai, neste primeiro dia da semana que se iniciou, Senhor, para que possamos, Senhor, ter uma semana repleta das Tuas bênçãos mesmo, Pai. Para que venhamos ser prósperos, Senhor, como uma árvore frondosa, Senhor, próspero, Senhor. Que o Senhor venha curar o nosso coração adoecido, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Perdoa mesmo, Senhor, os nossos pecados. E que, Senhor, já logo no amanhecer de amanhã, Senhor, a gente venha ter um sorriso lindo no rosto, Senhor. Coloca cânticos de louvor, Senhor, nos lábios do Teu povo, Pai. Faz o Teu povo ter sonhos contigo, Senhor. Faz o Teu povo ter sonhos com a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma segunda-feira mesmo, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado pelos louvores. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo venha estar com todo o povo santo, que nos assiste em casa, que está presente aqui neste salão, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, amada igreja, vão na paz do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.